Então, a primeira leitura é 2 Coríntios, capítulo 8, do versículo 1 a 15. Diz assim: Também, irmãos, vós fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muitas provas de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riqueza da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabe esta graça entre vós. Portanto, assim como em tudo abundais em fé, e em palavra, e em ciência, e em toda a diligência, e em a vossa caridade para conosco, assim também abundei nesta graça. Não digo isto como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade da vossa caridade. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesses. E nisto dou o meu parecer, pois isto vos convém a vós, que desde o ano passado começaste, e não foi só praticar, mas também querer. Agora, porém, completai também o já começado, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento, segundo o que tendes. Porque, se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Mas não digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para a igualdade, neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta, e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu, não teve de mais, e o que pouco, não teve de menos. Agora vamos para o capítulo 9, um pouquinho para frente aí, da mesma carta de 2 Coríntios, o versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus e Pai, queremos te louvar, Senhor, por esta palavra, Pai. Senhor, que o Senhor possa iluminar nosso entendimento, Espírito Santo, para que nós possamos entender, compreender a Tua palavra. Nos ajude, ó Deus, abençoa a Tua igreja, Senhor, a todos que estão aqui, Pai, no nome de Jesus, ó Deus, e aquele, meu Deus, que vai nos ver pelo vídeo, Senhor, que o Senhor possa abençoá-los também, Pai, derramando a Tua graça, Senhor, e alcançando, Senhor, pela Tua palavra, e tudo isto é para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar, amém? Irmão, Deus colocou no meu coração esta palavra, e esta palavra tem falado muito comigo, desde de uma certa quarta-feira, porque aqui na nossa igreja, todas as quartas-feiras, temos o culto de oração e doutrina. E aqui nós estamos estudando as duas cartas do apóstolo Paulo, de 1ª e 2ª Coríntios. Estamos já finalizando a carta de 2 Coríntios. E tem sido muito bom o aprendizado aqui de quarta-feira, como tem sido também aos domingos, pela escola bíblica dominical e também pela pregação da palavra de Deus aqui todos os domingos. Mas eu quero destacar
que numa quarta-feira, esta palavra começou ali a moer, sabe? Quando começa a falar, você começa a relembrar daquela palavra. E eu falei, Deus, se for tua vontade, quando eu tiver uma oportunidade, se for a sua vontade, eis-me aqui, Senhor, para ministrar esta palavra. E quando o pastor me convidou, eu me alegrei, e Deus ratificou novamente, né, esta palavra, me trouxe alegria para estar ministrando esta palavra para a igreja. E fico muito feliz por isso. Tem quarta-feiras aqui, irmãos, que ficamos, às vezes, num capítulo, quase um mês, né, Miguel? Porque procuramos fazer com que o ensino seja compreensível para aqueles que vêm. Então, não temos pressa, aquela correria de acabar, tem que acabar de qualquer jeito essa lição. Não estamos presos a isso. Então, não deu para acabar, terminamos ali no horário, né? E na próxima quarta nós continuamos o ensino, e tem sido assim durante todas as quartas-feiras. Bom, irmãos, o tema dessa mensagem é: contribuir deve ser um ato da graça de Deus em nós. Eu vou repetir. Contribuir deve ser um ato da graça de Deus em nós. Irmão, quando nós falamos de dinheiro, não é fácil. Tanto que o apóstolo Paulo gastou 2 capítulos, o capítulo 8 de 2 Coríntios e o capítulo 9. Então não é fácil falar desse tema, porque para muitos é muito delicado. Para alguns talvez seja até fácil, né? Mas todavia, nós aqui como apóstolo Paulo falamos com temor e tremor. Amém? Mas também temos que entender que é bíblico, está na palavra de Deus a contribuição. Então, temos que aprender a maneira correta de contribuir. Então, quero aqui, nesta palavra, ensinar para a igreja a maneira certa, a motivação correta de você contribuir na obra de Deus. Esse é o objetivo. Antes de nós comentarmos sobre o capítulo 8, do versículo 1 a 15 de 2 Coríntios, eu gostaria de trazer algumas informações para que nós possamos contextualizar o texto. Bom, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, provavelmente ela foi escrita no ano 57 depois de Cristo. Mais ou menos um ano após o apóstolo Paulo ter escrito a carta de 1 aos Coríntios, no ano 56 depois de Cristo. O apóstolo Paulo estava na região da Macedônia, quando escreveu a carta de 2 aos Coríntios, em sua 3ª viagem missionária, provavelmente na cidade de Filipos. O apóstolo Paulo chegou na cidade de Corinto em sua 2ª viagem missionária, isto no ano 50 depois de Cristo. Paulo trabalhou confeccionando tendas com um casal, Áquila e Priscila. Lá o apóstolo Paulo pregou o evangelho em uma sinagoga local, depois na casa de Tício Justo. Isso está em Atos capítulo 18, versículo 4 a 7. Fundou ali o apóstolo Paulo a primeira igreja cristã da Grécia meridional. Silas e Timóteo vieram da Macedônia para ajudá-lo nesta obra missionária. Paulo, ele permaneceu naquela cidade, a cidade de Corinto, durante 18 meses. Outra informação que eu achei também muito interessante, nós comentarmos aqui, é que a segunda carta aos Coríntios, na verdade, era a 4ª carta enviada por Paulo à igreja em Corinto. E explico, tá? Calma aí, irmãos, eu explico. A carta de 1 aos Coríntios, na verdade, foi a segunda carta enviada para a igreja de Corinto. E a segunda carta aos Coríntios é a 4ª carta que Paulo enviou aos Coríntios. Algum tempo depois da partida de Paulo da cidade de Corinto, quando ele ali ficou depois ali 1 ano e 6 meses aproximadamente, ele saiu ali da cidade de Corinto e depois de algum tempo ele foi informado de atitudes imorais que estavam acontecendo na igreja de Corinto. Ele escreveu a primeira carta que se perdeu. Isso está registrado em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, que diz: já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Então, já por carta, mostrando que o apóstolo Paulo já tinha enviado uma carta à igreja de Corinto. Porém, essa carta se perdeu, ok? O que nós temos hoje é a carta de 1 aos Coríntios.
mas entendemos que a carta de 1 Coríntios seria a segunda carta escrita pelo apóstolo Paulo ali para a igreja que está em Corinto. Algum tempo depois, o apóstolo Paulo foi informado que esta carta não foi bem recebida pela igreja de Corinto, e os problemas continuavam. E surgiram outros problemas e dúvidas, divisões, incestos, imoralidade, processo na justiça. Estava terrível. A igreja de Corinto, estava passando por momentos difíceis. E ali, o apóstolo Paulo escreveu a segunda carta, que é a nossa primeira carta aos Coríntios, que nós temos. Parece que também a segunda carta aos Coríntios que nós temos, também não foi muito aceita pela igreja de Corinto. Aí o que o apóstolo Paulo faz? Ele vai visitar a cidade de Corinto pela segunda vez, a sua segunda visita. Porém, ele foi mal recebido. Ele foi quase expulso da igreja. Agora imagine, irmãos, pare para pensar. Você foi a um local, iniciou uma obra missionária. Essa obra missionária não foi fácil. A Bíblia diz que quando o apóstolo Paulo chegou a primeira vez em Corinto, ele foi expulso da sinagoga pelos judeus, sofreu perseguições, mas o evangelho prosperou, houve convertidos ali. Em Atos capítulo 18 diz que o chefe da sinagoga se converteu, então prosperou o evangelho, se iniciou uma igreja, porém o apóstolo Paulo teve que sair dali, preparou pessoas, ficou ali 1 ano e 6 meses, ali 18 meses, preparando pessoas ali para cuidar do ministério, da igreja. Porém, o que acontece depois de algum tempo? Problemas, dificuldades, dúvidas, e o apóstolo Paulo, ele envia a sua carta, a sua primeira carta, porém, foi rejeitada. Agora escreve a segunda que nós temos, 1 Coríntios no caso, e os irmãos não aceitam. O que ele faz? Visita a igreja pela segunda vez. O que acontece? Alguns irmãos ali expulsam o apóstolo da igreja que ele iniciou. Então, eu estou falando isso aqui para vocês, pastores, que estão no ministério, estão desanimados. Procure ler a carta de 1 e 2 Coríntios. Procurem ler a carta que o apóstolo Paulo escreveu de 1 e 2 aos Coríntios, porque você vai ser animado. Deus vai te dar graça para você continuar, porque não é fácil. Sabemos disso, cuidar de igreja não é fácil. Mas, todavia, a palavra de Deus está aí para nos ajudar, para nos orientar e para nos animar. Amém? Porque o que Paulo passou, eu acredito que muitos pastores não irão passar, porque não é fácil. Você iniciou uma obra com choro, com lágrimas, sofreu, ensinou, instruiu, os irmãos não recebem bem sua carta, você escreve a segunda, porque era o recurso da época, era cartas, o apóstolo Paulo usando desse recurso, porém, a igreja não aceita, rejeita, e depois você volta ali, para ajudá-los, você é quase expulso, bem dizer expulso dali, expulsaram o apóstolo Paulo. E o que acontece? Após esta visita fracassada, Paulo escreveu a terceira carta, severa e dolorosa, que está em 2 Coríntios, capítulo 2, do 4 a 9, do capítulo 7, do 8 a 12. Ele fala desta carta. Esta carta teve efeitos positivos, e Tito traz boas notícias da aceitação desta terceira carta, que nós não temos. Isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 7, do versículo 6 a 13. A quarta carta, que é a nossa segunda carta aos Coríntios, Paulo explica o seu apostolado, seu sofrimento, defende o seu ministério contra os falsos apóstolos, ele demonstra o seu amor de pai para com a igreja de Corinto. Então, só para recapitular, Paulo escreveu quatro cartas. A primeira, a carta mencionada, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, que não temos. A nossa primeira carta aos Coríntios, que no caso nosso é a nossa carta de 1 aos Coríntios. A terceira carta também, a perdida, também que não temos,
que foi a dolorosa, a severa carta mencionada, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 2, do 3 a 4, e a quarta carta, que é a nossa carta de 2 aos Coríntios. Amém? E a divisão da carta aos Coríntios, de 2 aos Coríntios, podemos dividir ela em três pontos principais. Primeiro, Paulo explica o seu ministério, está lá do capítulo 1 ao capítulo 7 de 2 Coríntios. Segundo, Paulo exorta os coríntios a concluírem a coleta para os irmãos de Jerusalém, que está no capítulo 8 ao capítulo 9, que estarei ministrando. E terceiro, Paulo defende o seu apostolado, capítulo 10 ao capítulo 13 de 2 Coríntios. No livro de Atos, irmãos, capítulo 11, do versículo 27 ao 30, os cristãos de Jerusalém haviam sido atingidos pelo surto de fome, no reinado do imperador Cláudio, que ele reinou do ano 41 a 54 depois de Cristo. A igreja de Antioquia já havia atendido ao apelo enviando oferta por meio de Paulo e Barnabé. O historiador judeu Flávio Joséfo diz: a carestia, falta de alimento, era tão grande naquela época que muitos morriam de fome. A situação estava feia. Um tempo depois, a igreja de Jerusalém ainda estava passando por necessidades. E Paulo levantaria uma contribuição com as igrejas da região da Galácia, Macedônia e Acaia, para contribuírem e suprir as necessidades das igrejas empobrecidas da região da Judéia. Aí vem a pergunta: o que gerou essa situação de grande fome aos santos em Jerusalém? Por que eles estavam vivendo esta calamidade? Porque os recursos acabaram. Eu vou trazer aqui pelo menos três possibilidades. A primeira, pela perseguição aos santos em Jerusalém. Começou ali uma grande perseguição após Pentecoste, capítulo 2 de Atos. As colheitas ruins, e as pragas de gafanhotos, que era comum da época. E também aconteceu uma grande crise no Egito, que foi a subida do rio Nilo, que invadiu ali as lavouras. E terceiro, a superpopulação da igreja, que de 120 foi para 5.000 irmãos. Isso está lá registrado em Atos, as duas pregações do apóstolo Pedro. Depois de Pentecoste, a igreja cresce e muito. E muitos ali que vieram de outras regiões para comemorar o Pentecoste, após ali a pregação do apóstolo Pedro, explicando o evangelho, sendo ali usado pelo Espírito Santo de Deus, diz que muitos se converteram ao Senhor. E a igreja, que era de 120, agora 5.000 pessoas. Imagine, irmãos. Muitos não foram embora, muitos ficaram ali. Então imagine agora uma igreja de 120 pessoas para 5.000 pessoas. Então, possivelmente, talvez foi algum desses três pontos que eu disse, ou os três. Paulo, em sua carta de 1 Coríntios, capítulo 16, do 1 a 5, já os havia orientados da necessidade de ajudar os irmãos da igreja de Jerusalém. Porém, se passou algum tempo, e ainda a igreja de Corinto não havia enviado sua contribuição. Como Paulo faz o seu apelo para os irmãos da igreja de Corinto, ele ensina 7 verdades sobre o ato de contribuir. Eu quero comentar aqui esses 7 atos de contribuir, pela graça de Deus. Então, o apóstolo Paulo, irmãos, em sua carta de 1 aos Coríntios, capítulo 16, ele já havia ali informado aos irmãos da necessidade de ajudar os irmãos lá da Judéia, lá em Jerusalém, que estavam passando por necessidades. Porém, os irmãos receberam a mensagem, mas não houve a atitude de enviar os suprimentos. Mas vamos lá. As 7 lições da graça em contribuir. A primeira lição que nós aprendemos aqui,
Isso está em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1, que diz: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, dada às igrejas da Macedônia. Paulo mostra que a liberalidade das igrejas da Macedônia em contribuir foi, primeiro, a graça de Deus. Eu quero destacar isso, irmãos. Não vai pensar, eu e você, que o nosso coração é bom a tal ponto de querer ajudar todo mundo. O nosso coração é ruim e é mau. Mas, todavia, quando nós, que estávamos nas trevas, encontramos o Salvador, Ele transforma o nosso coração, Ele muda o nosso caráter, Ele muda a nossa vida, e a partir daí, nós começamos a ficar generosos, temos vontade de ajudar e de contribuir na igreja do Senhor. Não vai pensar que nós fazemos isso porque somos bonzinhos, não. Nós fazemos isso, é porque a graça de Deus, ela foi derramada em nossos corações, no momento que aceitamos Jesus Cristo como nosso único e Salvador. A graça de Deus invadiu nossos corações. Queremos ajudar, queremos fazer parte disso. A região da Macedônia era uma região pobre, devastada por guerras, e foi muito saqueada pelos romanos. Em um certo momento da história, a Macedônia era muito rica, devido à sua grande produção de ouro. Porém, ela foi saqueada pelos romanos, e ficou muito pobre desde então. O historiador romano, Tito Livio, fala da extrema exploração das riquezas da Macedônia, por parte dos romanos, com o estabelecimento de pesados impostos e consequente miséria instalada no local. Então as igrejas da Macedônia, que Paulo fundou ali, eram igrejas pobres, igrejas que viviam numa situação muito difícil. Porém, quando o apóstolo fala da necessidade de ajudar os irmãos que estavam passando por momentos mais difíceis ainda, houve a graça de Deus ali, entre os irmãos, e a vontade de contribuir e de socorrer os irmãos ali da Judéia, em Jerusalém. A graça de Deus. Então, nós aprendemos a primeira lição, que contribuir, irmãos, deve ser um ato da graça de Deus. Nós não contribuímos porque somos bonzinhos, nós contribuímos porque a graça de Deus nos alcançou, e é devido a esta graça, nós temos essa vontade, como os irmãos aqui da Macedônia. Paulo, nós iremos ajudar, vamos levantar uma oferta para ajudar nossos irmãos que está lá em Jerusalém. Isso é graça de Deus. Não é mérito nosso, é graça de Deus. Primeira lição. A segunda lição que aprendemos aqui está no versículo 2 do capítulo 8 de 2 Coríntios, que diz: como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riqueza de sua generosidade. Glórias a Deus. A liberalidade de contribuir transcende as circunstâncias. As igrejas da Macedônia, que é a igreja de Filipe, Tessalônica e Bereia, que o apóstolo Paulo fundou, mostraram-se dispostas a contribuir e agir o mesmo no meio de muitas provas e tribulações. Quer dizer, os irmãos estavam vivendo uma situação tão crítica, irmãos, mas isso não foi barreira para eles ajudar as igrejas de Jerusalém. Isso não foi barreira, irmãos, para eles contribuir e falar: Paulo, leva este mantimento, leva esta oferta para os irmãos lá de Jerusalém, que está passando por este momento tão difícil. Quer dizer, irmãos, que a liberalidade de contribuir transcende as circunstâncias. Porque, irmãos, nós temos o costume, não é errado, eu vou falar mais para frente, nós damos daquilo que sobra, e não é errado. Agora imagine, irmão, você olhar para a sua despensa, ver que só você tem só 5 quilos de arroz, e chega uma notícia para você: olha, o irmão está precisando de uma ajuda. Aí você fala: meu Deus, mas só tenho 5 quilos de arroz, eu vou tirar 2,5 kg para mandar para o irmão, e vou ficar com 2,5 kg. Foi isso que os irmãos fizeram.
Eu só tenho 1 quilo de feijão, mas os irmãos não têm nada. Eu vou tirar meio quilo, manda para os irmãos, meio quilo aqui Deus vai prover. Foi isso que os irmãos da Macedônia fizeram. E por liberalidade, não houve cobrança do apóstolo Paulo. Ele falou da urgência. E os irmãos viram a necessidade, mesmo numa situação difícil, mesmo numa situação de calamidade, de pobreza que eles estavam vivendo, eles não viram barreira de poder contribuir e ajudar os irmãos lá de Jerusalém. Isso é prosperidade. 2, como já disse, contribuir deve ser um ato de generosidade. Seja generoso, meu irmão. 3, versículo 8 e 4. Desculpe, irmão, versículo 3 e 4, amém? Que diz assim, versículos 3 e 4, de 2 Coríntios capítulo 8. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação desse serviço, que se fazia para com os santos. Olha só, irmãos, eles rogaram para o apóstolo Paulo: Paulo, eu quero ajudar, Paulo. Quem sabe Paulo falou: mas peraí, a situação de vocês não é fácil, está difícil para vocês, mas Paulo, eu quero ajudar, eu quero contribuir, eu quero ajudar os irmãos que estão ali passando por maior necessidade, eu quero ajudar os irmãos com rogos. Eles suplicaram para o apóstolo: Paulo, eu quero ajudar. Porque contribuir deve ser um ato de voluntariedade, é um privilégio e não uma obrigação. Suas ofertas não foram dadas na medida de suas posses, mas acima delas, e o fizeram voluntariamente. Não houve nenhuma forçação de barra por parte de Paulo. Hoje nós vemos ao contrário, uma forçação de barra para contribuir, que, meu Deus do céu. Mas também eu entendo. Por quê? Por motivações erradas e aplicações erradas. Infelizmente, nós vemos muitos líderes usando a igreja, tirando toda a sua lã para seus bens próprios e materiais, egoístas, mesquinhos. Infelizmente, essa é uma realidade. E a igreja, muitos fecham o coração, porque sabem que o seu dinheiro não vai para o que seria o destino dele mesmo. O apóstolo Paulo explicou qual seria o destino da oferta. É ajudar os irmãos da Macedônia, é ajudar os irmãos em Jerusalém. É para ajudar os irmãos, para socorrer os irmãos. Mas todavia, irmãos, não podemos pegar esse sentimento e fechar o nosso coração e contribuir. Em igrejas sérias, no qual nós vemos trabalho sério, irmãos ali que estão pegando a sua oferta, estão pegando ali os alimentos que traz para a igreja, estão ajudando. Contribua e ajuda. Mas infelizmente nós vemos algumas igrejas agindo totalmente ao contrário, na contramão do que diz a palavra de Deus. E quando você aprende o correto, o que está na Bíblia, você sente graça, você fica feliz em poder contribuir. É totalmente diferente, totalmente diferente. Em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, como eu já li, diz assim: cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. 4ª lição, versículos 5 e 6. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito, que assim como antes tinha começado, assim também acabe esta graça entre vós. O que nós aprendemos aqui? 4ª lição: contribuir deve ser um ato de adoração. Primeiro, os irmãos da Macedônia se deram ao Senhor. A palavra deram tem um significado no grego de dar-se a alguém
como pertencente a ele. Os irmãos da Macedônia tinham a certeza de que eles pertenciam ao Senhor. Após a pregação do evangelho de Paulo, que lhe ministrou em uma viagem missionária, sua prioridade era o Senhor e, consequentemente, eles estavam mais que prontos em ajudar os irmãos pobres de Jerusalém. Um certo autor, George Campbell Morgan, declara, abro aspas, as contribuições para a obra do Senhor só são valiosas quando provêm de pessoas que entregaram a própria vida a Deus. Então, a contribuição, ela tem que ser um ato de adoração. O Senhor, Ele habita em mim, Ele vive em mim. Em gratidão ao Senhor, em gratidão, de agradecimento, algo voluntário, eu vou ajudar, eu quero contribuir, eu quero fazer parte disso. Pode contar comigo. É isso, irmãos. Esse é o sentimento, é um ato de adoração. Contribuir deve ser um ato de adoração. Como nós aprendemos que os irmãos da Macedônia se deram primeiramente ao Senhor. Ao Senhor. Porque, irmãos, quando aprendemos que tudo que nós temos não é nosso, é de Deus, o nosso sentimento ele muda. Quando esse sentimento de dono sai do nosso coração, porque, irmãos, como diz a palavra, nada trouxemos para este mundo e nada levaremos. Não existe caixão com gavetas. Nada trouxemos para este mundo e nada vamos levar deste mundo. Do pó viemos e para o pó voltaremos. Agora você vê certa mesquinhez de certas pessoas na igreja. Nós não vamos levar nada aqui, irmão, dessa terra, dessa vida. E tem muitas pessoas que pensam que vai passar uma eternidade aqui. Eu estou falando de crentes. A nossa eternidade é céu, irmãos, não é terra, é céu. Então não se apegue às coisas dessa vida. Seja um bom mordomo, um bom administrador de Deus. Porque tudo que nós temos é de Deus. A nossa vida não é nossa, é de Deus. Imagine nossos bens que nós temos, tudo é de Deus. Nós temos que administrá-los, sabendo que somos mordomos de Deus. Porque o cristão ele tem duas cidadanias, a terrena e a celestial. Como cidadão terreno, ele tem que procurar ser o melhor cidadão da terra. E como cidadão celestial, ele tem que procurar ser o melhor cidadão celestial. A nossa pátria, irmãos, não é terra, é céu. Nós estamos aqui como peregrinos e forasteiros. Continuando. Quinta lição. Versículos 7 e 9. Portanto, assim como em tudo abundais em fé, e em palavra, e em ciência, e em toda diligência, e em a vossa caridade para conosco, assim também abundeis nesta graça. Não digo isto como quem manda, mas para provar, pela diligência dos outros, a sinceridade da vossa caridade. O 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecêssemos. Então, quinta lição que aprendemos aqui, que contribuir deve ser um ato de amor inspirada no modelo de Cristo. Paulo se utiliza no maior exemplo da graça, a do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre para salvar a humanidade, se humilhando até a morte, morte e cruz. Isso vai muito além das questões econômicas. Jesus, um certo escritor disse, Jesus era rico na eternidade passada, quando habitava com o Pai nos átrios celestiais, mas se fez pobre em Belém, na cidade de Belém, mas também em Nazaré ele se fez pobre. Ele se fez pobre também no Getsemane e no Gólgota. Tudo por amor de nós, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Olha só o exemplo que Paulo pega, o maior exemplo de todos, de graça.
o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sendo Deus Todo-Poderoso, se humanizou, se tornou um de nós, para que hoje nós podemos, aqueles que crê, ter vida e vida em abundância. Esse é o maior exemplo de graça. Ele é o dono de tudo, Ele é o Senhor, mas Ele se fez pobre, para que a graça dEle alcançasse os homens. Jesus se tornou filho do homem. O Filho de Deus, um certo autor disse, o Filho de Deus se tornou filho do homem, para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. Glórias a Deus. Então, isso é um privilégio. Olha, a maior graça de todas, o Paulo, ele pega esse exemplo de Cristo, para mostrar para os irmãos, que a maior graça de todas, esse exemplo que é o de Cristo, nos alcançou. E nós temos que olhar para Ele. Sexta lição. Versículo 10 e 12 ao 12, diz assim: E nisto dou o meu parecer, pois isto vos convém a vós, que desde o ano passado começaste, e não foi só praticar, mas também querer. Agora, porém, completai também já começado, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento, segundo o que tendes. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Então a sexta lição é: contribuir deve ser um ato de acordo com a sua proporcionalidade. O que importa é a vontade de contribuir com aquilo que é possível. Paulo deixa bem claro que a contribuição dos irmãos da Macedônia foi uma atitude excepcional. Isto é, contribuíram além de suas possibilidades. Quer dizer, o apóstolo Paulo, ele traz o exemplo para os irmãos ali de Corinto, dos irmãos da Macedônia, que excedeu. Eles deram além. Porque, como eu disse para os irmãos, o natural qual que é? Eu vou dar do que está sobrando. E não é errado isso, tá? Quero deixar claro também. Porém, os irmãos da Macedônia excederam, foram além. Já se tinha passado um ano que o apóstolo Paulo havia orientado sobre a necessidade de ajudar os irmãos da igreja de Jerusalém. Porém, se passou algum tempo e ainda a igreja de Corinto não havia enviado suas ofertas. Paulo fala: completem o que havia começado no ano passado. Em sua primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, no capítulo 16, ele fala ali para os irmãos sobre a contribuição de ajudar os irmãos. Porém, se passaram ali um ano e nada, não houve uma atitude. Os irmãos receberam bem a palavra. Sim, Paulo, vamos ajudar, vamos contribuir. Porém, não houve uma ação, atitude. E o apóstolo Paulo estava também receoso, porque no capítulo 9, ele vai enviar uma comitiva para a cidade de Corinto, com Tito e mais 2 irmãos. E Paulo faz a orientação no capítulo 9 de 2 Coríntios. Fala: irmãos, prepare as ofertas, para que quando eles chegarem, eu não passo vergonha. Porque já imaginou, irmão, o apóstolo Paulo chegar para os irmãos da Macedônia, fala: irmãos, os irmãos vão contribuir e também vão ajudar nesta obra. Aí os irmãos da Macedônia, 2 irmãos e Tito, vão até a cidade de Corinto, a igreja de Corinto, e já a pessoa chegando lá não há nada. Imagine a vergonha que Paulo ia passar. Então Paulo, de antemão, avisa: irmãos, coloquem em prática, separem a oferta que vocês falaram há um ano atrás. Coloquem em prática, para que quando chegar esta comitiva, esteja tudo pronto, para levar para os irmãos lá em Jerusalém, para socorrer os irmãos. O apóstolo Paulo avisa de antemão. Então, irmãos, contribuir deve ser um ato de acordo com a sua proporcionalidade. O apóstolo Paulo, como diz o texto, ele não força a barra. Ele dá exemplos. E ele diz: voluntariamente, contribuam. Contribuam voluntariamente. Agora, logicamente, ele usa o exemplo dos irmãos da Macedônia, que excedeu. Mas, todavia, foi voluntário. O apóstolo Paulo não obrigou a ninguém. Pelo contrário, ele falou da necessidade. E os irmãos da Macedônia excederam e ajudaram os irmãos lá de Jerusalém. Então, irmãos, ajudar com aquilo que nós temos a mais
não é pecado nem errado, ok? Desde que o seu coração entenda que é a graça de Deus, eu quero ajudar voluntariamente, que esse sentimento mova os nossos corações, que isso seja melhor dizendo, seja a nossa motivação e não outra, como alguns fazem, né? Certas promessas, barganha com Deus. Olha, traga X, Deus vai te abençoar com X. Isso é mentira, isso não existe. Isso é fazer barganha com Deus. Ninguém faz barganha com o Senhor. Muitos mentirosos falam por aí em púlpitos: olha, ajuda com X, que Deus vai te dar X. Isso é mentira. Isso não é bíblico, não está na Bíblia. Isso é bíblico que eu estou falando. Estamos aqui aprendendo. Mas essas pessoas, esses irmãos, eu sei que é difícil, irmão, que às vezes eu fico até com um sentimento de revolta, me perdoe, mas porque é triste, irmão, quando você entende que a igreja é de Cristo e pessoas usam a igreja de Cristo para os seus bem próprios, eu fico revoltado, eu fico triste. Então dá uma revolta, sabe, quando eu falo disso. Mas enfim, irmãos, isso é mentira. Amém? Se Deus quiser te tornar rico, Ele pode, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor. Mas se for sua vontade. 7º lugar, do versículo 13 a 15. Mas não digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para a igualdade. Neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Como está escrito: o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. 7ª lição: contribuir deve ser um ato de igualdade, a fim de que todos sejam supridos. A contribuição não deve causar falta ao doador. Então não deve causar, vou dar tudo que eu tenho aqui e vou ficar sem nada. Não, não necessariamente, ok? Não necessariamente, como o apóstolo Paulo deixa bem claro. O princípio é que a abundância de um supra a necessidade de outro. No momento, a igreja de Corinto tinha abundância e poderia contribuir. Se eles passassem depois por necessidades, também seriam ajudados por outras igrejas. Então, o apóstolo Paulo está ensinando um princípio que Jesus também ensinou no Sermão do Monte: quer que os outros vos façam, fazei vós também. Quer dizer, você só quer ajuda e não quer ajudar? Então dê o exemplo, ajudem. Mas não tire tudo que é seu para ajudar, não faça isso, o apóstolo Paulo deixa bem claro. No versículo 13, mas não digo isso para que os outros tenham alívio e vós opressão. Quer dizer, não adianta eu passar fome, eu vou ficar passando fome aqui, eu ajudei, mas vou ficar sem nada. Não é isso que Paulo ensina, não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso, tá, irmãos? Pelo contrário, a Bíblia ensina o quê? Para nós ajudar de acordo com a nossa renda, o que você tem, as possibilidades. Agora o apóstolo Paulo, os irmãos da Macedônia, que eles excederam voluntariamente, e não houve forçação de barra. Quero deixar isso aqui bem claro, foi voluntário. Não, quero ajudar Paulo, eu só tenho, como eu já disse aqui um exemplo, só tenho meio quilo de feijão, só tenho 1 quilo de feijão, manda meio quilo lá para os irmãos, fico com meio quilo aqui, tudo bem, entendeu? Tenho 5 quilos de arroz, manda 2,5 kg lá, fico 2 quilos. Foi voluntário, não foi forçação de barra. E Paulo está ensinando isso para os irmãos de Corinto. Deem segundo a sua renda, dê de acordo com aquilo que vocês podem contribuir e socorrer, mas todavia, não deixe de ajudar os irmãos. Não deixe de ajudar os irmãos. Irmãos, então eu concluo essa mensagem aqui com essas 7 lições. De 2 Coríntios, capítulo 8, do versículo 1 a 15. E são essas 7 lições aqui. Primeiro, contribuir deve ser um ato da graça de Deus. Segundo, contribuir deve ser um ato de generosidade. Terceiro, contribuir deve ser um ato de voluntariedade. Quarto, contribuir deve ser um ato de adoração. Quinto, contribuir deve ser um ato de amor
inspirada no modelo de Cristo. Sexto, contribuir deve ser um ato de acordo com a sua proporcionalidade. E em sétimo lugar, contribuir deve ser um ato de igualdade a fim de que todos sejam supridos. Então, irmãos, e um algo também para finalizar, que muitas das vezes tem irmãos que não avisam a sua necessidade para os santos, para a igreja. Não faça isso. Porque já pensou, irmãos, estamos aqui na igreja. Graças a Deus, quando você chegar na sua casa, vai ter lá a sua comidinha, né? Vai ter o almoço de domingo, vai requentar no micro-ondas, né? Tudo bem. Mas eu tenho certeza, irmão, se você soubesse de um irmão que não tem isso, você iria ajudá-lo. Com certeza, a igreja aqui iria ajudar. Mas se você não sabe da necessidade? Paulo fala em Romanos, comunicai as vossas necessidades aos santos. Paulo comunicou aos irmãos da Macedônia. Irmãos, os irmãos lá de Jerusalém, viu, está passando necessidade. Vamos ajudar os irmãos. Vamos levantar aqui uma oferta para ajudar os irmãos. Então, se comunique. Fale para o seu pastor, fale para a irmã, fale para o irmão. Está aqui os irmãos aqui prontos a ajudar. A quem for. Seja daqui da igreja, seja de outra igreja, não seja crente também, não tem problema. Temos o nosso projeto Dorcas aqui, que tem sido uma bênção para muitas famílias. Então, comunique. Amém? Deus abençoe a igreja e agradeço essa oportunidade no nome de Jesus.